De volta, segundo bloco do Sport 56. A gente estava se divertindo com as histórias do Marco aqui do intervalo. Foi bom então a noite? O dia foi bom. Ricardinho Penteado tá cornetando aqui, perdeu. Perdeu a festa. Nem os gols do Palmeiras ele viu. Perdeu nada não viu nada. Tem hora que de repente é melhor nem ver também, né? E o pessoal tá pegando no pé aqui, adivinha do quê? Do estádio do Corinthians. Vamos falar disso também, né? Vamos. O Ailton, como bom palmeirense, vai dar uma opinião. Vamos voltar então ao nosso segundo bloco aqui, falando um pouquinho mais do futebol amador na cidade. Ailton, vamos explicar aí essa ideia que estava sendo debatida aqui no intervalo, que é uma maneira diferente, né, da que vem sendo realizada atualmente, de se organizar o calendário para o ano que vem, né? O que a gente pode projetar? Qual que ideia é essa? Dentro da pergunta do Marcos, uma das possibilidades que nós estamos estudando seria retardar a segunda divisão no ano que vem. Para que você comece, por exemplo, a segunda divisão no segundo semestre e tenha a primeira divisão no primeiro semestre. Aí você faria com que os times que realmente estão com as bases montadas, ele venha para a primeira divisão para participar, para fazer um campeonato, inclusive, maior, né? Com mais equipes. Isso é importante, muito importante. Mas daí, para o segundo semestre, ficaria a segunda e uma Taça Cidade diminuída? Não, a Taça da Cidade daí voltada para os clubes de primeira divisão, né? Se você tivesse um número maior de clubes na primeira divisão, você trabalharia com o segundo semestre com a segunda divisão e com uma taça para os clubes de primeira divisão. Inclusive com um nível de futebol melhor, né? Sim, sem dúvida, né? A primeira divisão sempre é um nível melhor, porque você consegue, às vezes, fazer um jogo único. A segunda divisão você tem que fazer rodada dupla, às vezes algum campo que não ofereça tanta segurança para o torcedor ou outro. Então você consegue fazer um campeonato um pouquinho mais ajustado, né? Legal. Vamos dar uma passada aí, Marco? Ou você tem alguma pergunta? Vamos. Tem pergunta aqui, ó. Tá perguntando se vai continuar as vistorias nos estádios de Itatiba para indicar se tem alguma coisa de errado nos campos, marcação de área, trave fora de medida, vestiário sem condições, que essas vistorias ajudam a melhorar os clubes. Sem dúvida. Isso a gente vai fazer novamente no começo do ano. Agora, por dentro do ano, já praticamente já está, vamos dizer, entre aspas, assim, encerrando, porque você está em cima da hora, não tem condição. Mas se você tem um problema, que o pessoal tem que entender o seguinte, se nós formos bater em cima disso, nenhum campo de Itatiba tem condição de ter... Se for o preto no branco... O preto no branco. O único que teve um problema constatado de altura da trave, do 2,44, tudo lá, foi Itatiba que corrigiu. Ele estava com uma diferença de 10 a 15 centímetros na altura da trave e foi corrigido. Agora os outros não corrigem, porque, quer dizer, tem muitos campos que não tem vestuário. Você tem os vestiários, por exemplo, você pega algum lugar que não tem realmente condição, não tem chuveiro, não tem isso, mas agora nós estamos falando, se for bater, não tem campeonato. Não tem campeonato. Uma pergunta aqui que polemizou bastante na semifinal. A semifinal da taça vai ser mando de quem? Da Liga ou dos clubes? Os caras já estão batendo. Já perguntam antes, né? Veja bem, inclusive nós estamos batendo isso daí para o pessoal, é o seguinte, veja bem. Todas as semifinal nós deixamos mando da Liga, semifinal e final. Existindo o bom senso, existindo o critério que não atrapalhe por nenhum motivo, e os dois clubes que normalmente vai disputar têm os campos, a gente, de comum acordo, vamos fazer mando de um, mando de outro. Por exemplo, nós tivemos um problema na semifinal da segunda divisão, por problema de arbitragem. O pessoal às vezes não sabe dos detalhes, que os árbitros de Itatiba, eles pediram um pouco antes, uma reunião com o Batista, que é o vice-presidente da Liga, que cuida da parte de arbitragem, que eles estavam sem árbitro suficiente para fazer os veteranos e amador. E estavam os campeonatos. A Liga teve que trazer 3 trios de São Paulo. Para fazer conjugar, por exemplo, que eles viriam para fazer rodada duplas, e nós tivemos que fazer alguns remanejamentos. Pensando na segurança, fizemos um remanejamento e tivemos alguma equipe que ficou meio descontente com essas medidas. Mas, em compensação, o São Francisco e Buenópolis optaram por fazer um jogo em cada estádio. Foi feito um jogo em cada estádio. Sendo que o mando era da Liga. O mando era da Liga, mas existe aquele acordo que você consegue
deu para se fazer, porque lá em Morungaba, você mandaria um jogo lá, porque também tem as finais aqui, que deu para ajustar esse negócio, tá entendendo? Daí, quando dá, a Liga, o pessoal tem que entender o seguinte, nós não queremos prejudicar nenhum clube, nós estamos lá para fazer campeonato da melhor maneira possível, com segurança. É isso que nós estamos lá. Então o pessoal que já sabe que vai continuar sendo, não reclame depois, né? Assinou o regulamento lá, assinou topar participar, não adianta, tem que ser debatido, discutido antes, né? Não adianta depois que acordou... Inclusive o da taça ainda não está acordado, porque amanhã vai ser a segunda reunião e vai ser discutido esse detalhe. Então aproveita para falar agora, né? Fala agora e nós deixamos isso bem claro, porque o que nós queremos é futebol. E futebol que foi apresentado, inclusive nas finais, com uma grande torcida, sem grandes problemas, o estádio não teve nenhuma reclamação de violência, disso, aquilo. Tem, às vezes, alguns torcedores que se exaltam, soltam aquelas bombas, até meio complicado para quem até está assistindo o jogo. E muita criança. Você está entendendo? Fica um negócio desagradável. Inclusive, nós pedimos para o pessoal, para que se falasse com a torcida. Evita deixar entrar esse tipo. Sim. Não é porque evitar porque você não quer que a pessoa faça a festa. Faz. Solta lá uma bateria de fogos, faz qualquer coisa. Vai fora, vai na calçada, vai lá fora. Com segurança, né? Isso que a gente quer, com segurança. Tá. Outra pergunta aqui do Ricardo. Daria para oferecer um treinamento para a arbitragem local, para melhorar a atuação, já que a gente teve muito problema no passado recente? Acho que a Liga tem alguma ingerência nisso aí ou não? Não, nenhuma. Inclusive, o campeonato é feito pela Liga, com parceria da Prefeitura, que no começo do ano nós tivemos as reuniões, e da Associação de Arbitragem. A Associação de Arbitragem, ela ficou a cargo de escalar a arbitragem. Inclusive, a Liga não sabe nem o árbitro que mandaria a campo no primeiro semestre. Agora nós estamos conversando para saber o que eles têm disponível de arbitragem. Nós mandávamos a relação dos jogos para a arbitragem e a arbitragem escalava distribuída. O trio que ela queria para os estados que ela queria. Mas no final do ano passado eles tiveram o curso, veio até o Paulo César, veio o João, o Abade. O João participou. Você fez também, você veio dois, sim. Quer dizer, então eles estão procurando reciclar. Excelente curso. Excelente primeiro curso. nível. Então, é que infelizmente nós temos algumas pessoas que não conseguem realmente assimilar. Sim, para pôr em prática. E é uma atividade difícil, né? O Bragueto veio, salve o patrono. Eles estavam no Guarani. No Guarani. Palmeiras e Guarani, um apitou e o outro foi o quarto árbitro. Inclusive, ele veio fazer a final do ano Sim. passado, depois, porque ele teve no curso. E deu um pênalti lá que se fosse o juiz daqui não ia dar. A gente precisa fazer, então, mais um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta, então, para finalizar o assunto futebol local e dar uma rodada aí nos clubes de São Paulo, que o pessoal está cobrando já a gente. Então é isso, um intervalo rapidinho, a gente já volta.